E é isso que a gente vai fazer nessa manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós temos um tema. Olha o que a palavra de Deus vai fazer conosco nessa manhã. Se prepare. Vá. Quantas vezes Jesus disse para pessoas diferentes: vá, ou vai, como queira, vá. Sabe quantas vezes Jesus se envolveu em situações das pessoas e, ao término daquele envolvimento, quando ele consegue, como eu disse, né, perdoar aquela pessoa ou tirar a pessoa daquele contexto, no final ele diz assim: vá e não peque mais. Vá, se apresente ao sacerdote. Vá, encontre sua família. Jesus nunca disse assim: vem, fique comigo. Ele nunca atraiu para ele a atenção de alguém pós-recuperação. Ele sempre disse: vá, vai, apresente-se, fale, testemunhe, mostre. Porque essa é a obra do nosso mestre. E a gente precisa aprender isso, porque às vezes a gente vive num contexto de a gente receber as coisas e esconder as coisas em nós. Não digo esconder de ninguém, mas trazer para dentro do coração e não contar. Não falar das coisas que Jesus fez, está fazendo nas nossas vidas. Então eu digo isso, que esconder do testemunho do que a gente precisa divulgar. Porque as obras de Deus, ela precisa ser divulgada, irmão. Sabe? É através do testemunho. É através do testemunho que você faz, que você dá, que a gente cresce, as pessoas crescem. É através do testemunho. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão na sua vida, mas ela precisa ouvir o que Deus que está na tua vida faz. Diga assim para o seu irmão: eu preciso ouvir a palavra de Deus essa manhã. Porque a gente vive concepções muito engraçadas, sabe? Eu, quando cheguei para minha mãe e disse assim: bom, eu estou fora do Brasil, entre e sai, 1986, saí e voltei. 87, saí e voltei. 88, saí e voltei. 89, saí e não voltei mais. Sabe? Eu fui aqui, fui meio rebelde. Fui lá fora, comi e voltei. Fui lá fora, comi e voltei. Fui lá fora, comi e voltei. Fui lá fora e comi comida melhor, fiquei. Vamos dizer que seja assim. Não é bem assim, porque não foi desse jeito. Mas a última vez que eu saí de casa, em 89, eu chamei minha mãe na cozinha para conversar. Morava meu padrasto, minha mãe e eu. E a gente sentava para comer, principalmente eu e minha mãe, que estava mais em casa, porque eu tinha uma barbearia na casa da minha mãe. Não era dentro, lá de fora tinha aquelas áreas que tem nas casas, que são áreas cercadas, e áreas com piso, enfim, varandas, eu não sei, uma coisa, eu esqueci o nome que dá, mas são áreas. E ali nós fizemos minha barbearia todinha ali. Então eu trabalhava em casa, eu vivia em casa o tempo todo, sempre em casa. Por isso que eu não tenho problema de trabalhar com a minha esposa. Tem gente que tem, por quê? Porque viveu mais na rua do que em casa, que é homem. Casou, saiu de casa e trabalha fora, a mulher fora. Quando fica dentro de casa, ele fica querendo se arranhar um pouquinho, por quê? Porque falta o hábito de ficar junto. Por mais que a gente ame, irmão, o ficar junto, às vezes, os defeitos de cada um, que todos nós temos uns ischozinhos, umas coisinhas, esbarra, e é justamente aonde sensível do outro. E aí fica, você deu chato, você deu chato, não larga o sapato aqui, não larga a cueca no chão, e aquelas coisas que você sabe. Então, não precisa dizer, porque cada um tem as suas indiferenças, pequenas ou grandes, ninguém nasceu. Mesmo que fosse gêmeos, mesmo que você estivesse casado com seu marido gêmeos, você não seria igual. Porque era homem e mulher, seria diferente. Não é verdade? Então isso acontece.
E tem uma coisa que precisa acontecer para dar uma pitadazinha de sal e o doce ficar mais gostoso, né? Porque depois que melhora tudo, fica tudo mais gostoso, né? Então, leva assim que é melhor, é mais suave, é menos gritante, né? Leva assim que é melhor. Então vamos lá. Então eu não tive problema, porque eu vivia com a minha mãe constantemente. Então eu sentei com a minha mãe e conversei, mãe, dessa vez eu vou sair, eu vou viajar. Eu encontrei a oportunidade de ir para a América, eu nunca tinha vindo para cá, eu tinha ido para a Europa. E só que tem uma coisa, lá eu vou ficar, eu não posso, se eu sair de lá, não entro mais. Eu vou sair, não vou poder voltar para lá. Eu não estou indo como turista, eu estou indo como turista, mas vou ficar. E quem fica depois de 6 meses, que vence a permanência, que eu peguei 6 meses, eu posso até sair, mas depois não posso voltar mais. E eu estou indo para poder mudar a minha vida. Ela disse assim, uma coisa você precisa fazer e guardar na sua mente. Você vai lutar pela sua vida. Você tem uma vida independente, você é solteiro, você tem de tudo que você quer. Eu acredito. Você vai abrir mão de tudo isso que você tem para poder ir para um país, trabalhar, para fazer o que você talvez não faça. Eu não sei como é que é a vida lá. Mas uma coisa eu vou te dizer, nunca pise ninguém para crescer. Nunca faça ninguém de degrau. Nunca humilhe ninguém. Nunca maltrate ninguém para ter o que você precisa ter. Tenha o que você pode ter. Eu disse, tá bom. Ela disse, então vai. E aí no dia seguinte eu saí. E aí quando eu ia tirar a última mala era uma só, porque o homem carrega uma mala só e sai de lá dentro. O que eu vou usar? Se eu vou morar uma vida na América, o que eu vou usar na América? Se eu tenho que levar tudo, tem que levar um caminhão. Pensa bem, quando você vai passar férias de 1 mês, 1 semana em algum lugar, você vai levar roupa mais ou menos que vai usar uma semana. Agora, quando você vai passar uma vida inteira, ou anos e anos, o que você vai levar? Você tem que levar loja, um mall nas suas costas, né? Lembra? Você vai vestir roupa todo dia. Então, eu peguei algumas coisas e saí. Aí, a última coisa a mala que eu botei lá fora para entrar no carro, no táxi para levar, e quando eu olhei para ela não queria nem me olhar. Ela ficou olhando na janela, lá para o horizonte, e eu aqui. Ela não queria nem me olhar. Bom, eu entendo muito bem. Não era raiva, mas era tristeza. Né? E aí a gente viu que ela começou a enxugar o rosto. Eu digo, se eu não sair daqui, se eu ficar mais um pouquinho, eu não vou mais. Sabe como é que é as coisas? Porque a gente fica meio sentido, né? Também, né? Aí eu disse, sabe uma coisa? Bênção, mãe. Bênção. Vai com Deus. E eu saí e não olhei mais para trás. Depois a gente se encontrou, mais tempo depois. Hoje em dia ela está na glória, a gente vai se encontrar um dia. Mas a passagem da terra foi. Então ela sempre disse, você vai. Se prepara, porque a vida ela é dolorosa, né? A vida é difícil. E eu vim embora. Então, esses vai, eles na linguagem humana, é como se enviasse alguém para um certo. Sabe? Vai. Você quer ir? Vai. Mas o vai de Jesus, ele não vinha antes de acontecer alguma coisa. O vai de Jesus, ele vinha na hora em que ele já tinha resolvido. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente determinar um parâmetro essa manhã. Tá? Tudo o que Deus mandar você fazer e disser vai porque ele já foi. Ele não vai com você. Ele já foi. Ele já preparou o que tem que preparar. Ele não olha para você, para quem você foi no passado. Deus não olha para você do que você foi no passado. Aí por isso tem pessoas que vivem fora da igreja, porque ela diz, mas eu fiz isso, eu faço isso. Sabe, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele perdoa os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E desses, Deus não se lembra mais. Ele faz questão de não se lembrar. Entendeu? Então isso é uma responsabilidade que quando a gente aceita Jesus e continua cometendo pecado, a gente vai ter que se lidar com Jesus. Porque os passados, os antigos, já foram lá para o mar do esquecimento. Esses são os novos. Só que o pecado que agora cometemos em Cristo Jesus
São pecados conscientes. Por quê? Porque você sabe o que é certo e o que é errado, segundo a vontade de Deus. Bom, esse não é o assunto dessa manhã. Mas o assunto dessa manhã é: se prepare. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 14. É um ou dois? Romanos 8, versículo 14. Olhe bem o que a gente vai falar essa manhã. Nós vamos decorrer alguns textos e a gente precisa entender muito bem, porque tem pessoas no nosso meio, eu digo no meio do povo de Deus, não é o nosso meio aqui, propriamente falando, mas no meio do povo de Deus, que Deus já mandou elas irem e perdoar e elas não perdoam. Deus já mandou elas irem resolver as situações, mas não vão. E elas padecem por isso, elas sofrem por isso. Sabe? Você conhece pessoas que morrem por desgosto, por falta de perdoar ou ser perdoado, ou aceitar perdão. Sabe? Essa enfermidade, ela mata silenciosamente, porque geralmente a personalidade de algumas pessoas é se fechar, é se trancar dentro de si e se corroer. Daqui a pouco, essa corrosão, como é que dá o nome? Corrosão dentro do espírito começa a se transferir para o corpo, para a saúde física. Aí se torna uma doença patológica, sabe? Por desgosto, por falta de perdão, por falta de perdoar. É isso que a gente vai falar um pouco desse contexto essa manhã. Vamos lá. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, veja bem, esses são filhos de Deus. Viu? Sabe o que ele está dizendo? Não é porque você decide fazer a sua vida que você é filho de Deus. Não é isso. Mas é quando você consulta o Espírito de Deus. Como é que é essa história, pastor? Vocês falam tanto de ouvir a voz de Deus. Como é que é isso? É quando dentro de você alguém diz: não dá certo, está errado, não vai dar certo. Você sente uma voz dentro de você e não sabe de onde é. Isso não é certo. Cuidado. Sabe essa voz que vem do nowhere? E que na América, alguns americanos chamam de little man, que você tem dentro da sua. Nós chamamos no Brasil de consciência. Não é. Para quem tem Cristo, não é consciência. Lógico que intelectualmente você vai dizer que é a minha consciência. Mas para nós, não é isso que fala em nós. O que fala em nós chama-se o Espírito Santo de Deus, porque ele vive em nós. Nós conhecemos o certo e o errado, segundo a vontade de Deus. Como nós conhecemos? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. A Bíblia nos ensina. É pregado aqui, é pregado em músicas. É por isso que as pessoas estão desorientadas. É por isso que tem pessoas que estão aí desigrejados. Porque a palavra de Deus já fala muito bem para elas. Mas elas estão escolhendo terreno para poder fluir. Elas estão escolhendo situações para poder fluir. O que elas querem? Elas querem fama. Porque o reino de Deus, ele está aqui no 101 da Prospect Street, ele está no 55 Polo Avenue, ele está no endereço de cada um de vocês. É reino de Deus. Você pode fluir aonde você estiver, porque é reino de Deus. Agora, você ficar escolhendo para poder frutificar, isso chama-se troca de interesse. Eu vou para a igreja tal, porque Deus me mandou. Deus diz: vai. Tem certeza? Falou? Então vai. Porque é lá que Ele quer. Agora, se você está num lugar frutificando, Deus diz: sai, vai para outra, Deus mandou, se certifique, porque tem alguma coisa errada nisso aí. Está entendendo? Porque as pessoas às vezes ficam buscando o que é de bom para elas.
Quando a gente lê para esse mesmo Romanos 8, é aquele que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele diz, ó, para que todos que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque ele ouve a Deus. Porque ele ouve a Deus. E a gente vai encontrar algumas coisas nessa passagem desse texto, desse tema dessa manhã, que a gente vai encontrar que toda vez que Deus enviou, Jesus disse, vá, houve ali uma mudança de estado espiritual. A gente vai ver alguns exemplos para a gente entender aonde. Eu vou dar alguns textos da Bíblia para que você possa entender aonde eu quero que você chegue ou aonde que Deus quer que a gente chegue. Tá? Porque quando eu recebi essa mensagem ontem, que eu fui escrevendo, começou na sexta-noite, ontem durante o dia, eu até falei para uma pessoa, mandei mensagem. Eu digo, vai na igreja esse domingo. Eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje vai falar de Deus todo domingo, para a nossa vida. Mas eu sei o quanto essa pessoa precisa ouvir essa palavra dessa manhã. O meu trabalho na igreja, irmão, escute bem aqui para você que está aqui, e aqueles que estão, o meu trabalho é mais no telefone do que na igreja. Vocês não sabem o quanto existe pessoas que estão abandonadas fora de igreja, ou abandonando a igreja por situações pessoais. E elas têm a certeza que Deus enviou ela para a igreja tal, mas elas não foram e não vão. Sabe? É isso. É isso. E eu sei que Deus está falando, porque ainda há chance para essas pessoas. Ainda há chance para essas pessoas. Vamos ler João 4, versículo 15 ao versículo de número 18. Escute bem, seja sensível essa manhã. Vai por mim, seja sensível essa manhã. João 4, versículo 15 ao 18. 4, 15 ao 18. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui. Olha aqui. Quantas vezes você deixa de ir uma pessoa ou falar alguma coisa para uma pessoa porque você tem um amigo ou uma amiga que já teve um contato com essa pessoa e o seu amigo ou a sua amiga diz, essa pessoa é difícil, essa pessoa é tão... Aí você não vai e não faz nada. E Deus diz, vai. Porque uma coisa eu vou te dizer, se você não for, Deus vai mandar outro para ir. Não tenha dúvida. O plano de Deus vai se concretizar. Agora, Deus, quando envia você, é porque Ele sabe do teu potencial. E não é só isso. É porque Ele sabe quando Ele te enviar, quando Ele enviar a você aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquela casa, ou aquela família, seja lá onde for, você vai aprender com o que está acontecendo lá e a sua vida vai ser edificada porque você fez alguma coisa para alguém. É por isso que Deus te escolhe. É por isso que Deus me escolhe. É por isso que Deus nos escolhe. Porque nós temos uma missão específica para alguma coisa que Deus quer que faça. Agora, se você não quiser fazer, não tenha dúvida. Deus não te pega na orelha e te torce. Ou enfia uma corda no teu pescoço e te puxa. Não, não vai acontecer. Mas uma coisa eu digo. O propósito de Deus vai acontecer porque Ele vai enviar alguém. Não tem dúvida. Aquela pessoa não vai ficar. Não vai ficar sem ser alcançado pelo propósito de Deus. Vamos lá. João 4, versículo 15 ao 18. Diz assim. Lembra dessa passagem? Olha lá. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai, olha aí o vai de Jesus, vai, algumas versões são, vá, entenda como você quiser, mas a intenção é a mesma, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Deixa eu trazer você para esse contexto. Sabe que hora é essa? Essa hora era meio-dia, está escrito na Bíblia. Eu não sei buscar nada disso.
Essa era uma hora de meio-dia, né? Que a mulher ia pegar água ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Vou dizer, porque ao meio-dia, poço, aonde eles pegavam água viva. O que é água viva? Água viva é a água que é corrente. O poço, aquele poço que a água borbulhava. Sabe aquela água que sai do chão? Você olha assim, tem aquilo é água viva, a água está entrando, ela está saindo, está entrando. Água viva, é movimento, não é aquilo jogado, assim no canto daquela água parada, não. É água, por isso que ela é limpa. O pessoal pegava água para beber, para cozinhar, água. Então ela foi ao meio-dia porque a vida dessa mulher era uma vida que não era bem vista na sociedade. E esses poços eram poços em que as mulheres iam de manhã buscar água para o dia, para fazer comida, lavar roupa, lavar louça, enfim, os afazeres. E ali, como era uma hora que só tinha mulher, daquela hora de manhã só tinha mulher. Tá? Então elas ficavam ali elas lavavam roupa, ali elas batiam papo, ali elas comentavam as suas coisas. Sabe como é que a mulher se reúne, né? O homem também é assim. Ele gostava de um papo ali. Então ali ficava uma comunidade, à beira do poço. Ali era um centro social em termos de comunhão, elas tinham comunhão. E essa mulher que já tinha 5 maridos, e esse último Jesus, que também não era dela, não queria nesse horário, por quê? Porque ela tinha vergonha, e as pessoas iam comentar ela. E uma mulher que estava em adultério, ela não era adúltera, porque ela não era casada, ela não casou com nenhum deles, porque Jesus disse que nenhum deles era marido dela, então ela dormia com eles. Na verdade é isso, não é isso? Então, essa mulher não podia ficar no meio dessas outras mulheres que eram casadas, porque seria comentário. Então o que ela fazia? Ela ia num horário onde o sol era escaldante, ninguém estava ali, ela podia pegar água e voltar para casa. Aí o que acontece? Jesus para a sua jornada, Jesus só foi ali por causa dela. Só foi ali por causa dela. E Jesus só pediu água natural para beber a ela, porque era a única forma, lógico, quem senta na beira de um tanque, na beira de um poço, pedir água, porque ali é água. Vai pedir o quê? Fruta, comida? Não existe. Água, porque era uma forma de entrar em contato com ela. É por isso que a gente, quando é enviado a uma missão, a gente tem que trabalhar com o contexto do local que a gente vai. É por isso que eu não canso de dizer, você gosta de esporte? Use o esporte para falar de Deus. Você gosta de política? Usa a política para falar de Deus. Seja qual for o seu gosto, coloca Deus no seu gosto. Se aquela mulher ia pegar água ao meio-dia pela vergonha, pela condição dela que ela vivia, que não era uma condição normal, segundo a lei de Deus, porque, veja bem, irmão, veja bem, me parece que essa mulher também conhecia a lei do Senhor. Porque ela se escondia dos outros, sabia que os outros iam comentar dela. E não queria ter contato com ninguém. Aí Jesus para o seu itinerário e desce ao poço, vai em direção ao poço, para encontrar com ela, para falar com ela o quê? Justamente a ferida dela. Olha que a conversa começa com água de beber, e depois da sede, e depois da água de quem beber nunca mais terá sede. E ela disse, me dai dessa água, porque eu não quero mais ter sede. Ele diz, agora, para você beber da água que você me pediu, vai e chama quem? Seu marido. Se tem que conversar o que precisa acertar. Não adianta, irmão, a gente ser bonzinho com quem está no erro, simplesmente porque a gente ama. A gente tem que ser bonzinho, mas condicionado ao conserto. Porque o maior amor é mostrar o certo. As pessoas, irmão, falam muito sobre, as igrejas têm que falar mais do pecado. Ontem eu fui consertar o nosso carro, nosso carro está com problema de airbag lá e está acesa, e eu tenho que rever isso porque já olhou, os airbags estão funcionando, mas está mostrando a luzinha que está acesa. Olha, eu passei 1h40 dentro da oficina. E 1h40 eu fiquei sabendo de tudo que acontece.
tudo. E eu baixava a cabeça e as informações vinham. Aí teve uma hora que o mecânico falou para mim assim: pastor, eu gosto de ir na sua igreja. Eu digo: por quê? Pela cor? Conversando com a gente, ele disse: não, porque a igreja de vocês é a única igreja que eu vou que não fala do diabo. Eu digo: mas não preciso falar do diabo, eu tenho que falar de Jesus. Por que eu vou falar do diabo na casa de Deus? Eu tenho que falar de Deus. Aí eu expliquei para ele: olha, a única forma de você conhecer o erro é eu te ensinar o direito. Eu não preciso te ensinar o errado. Eu não preciso mostrar para você o que é errado, se eu mostro o que é o direito. Tire as suas conclusões. Lembra que uma vez eu falei aqui sobre a Polícia Federal estava ensinando, americana ensinando a Polícia Federal no Brasil sobre a nota de 100 dólares falsa? Ele só mostrava as notas verdadeiras. Por quê? Porque se você conhecer no tato a nota verdadeira de 100 dólares, quando você pegar uma falsa, você vai saber que é uma falsa. Eu não preciso te mostrar uma falsa. Eu preciso te mostrar a verdadeira. Assim é Deus, irmãos. Eu preciso mostrar para vocês, e os pastores precisam mostrar para vocês, o que a gente faz, né? Não estou aqui criticando nenhum deles, é que a gente precisa falar a verdade para a pessoa. Mostrar a verdade, conduzir a verdade. Por quê? Porque depois disso é coisa errada. É só isso. Então para que eu vou falar? Eu digo: gente, a Bíblia, eu falei para ele, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. A Bíblia fala. Mas para que eu vou falar? Para aqueles que já saboreiam um pouco do chiclete do inferno, melhor falar do céu. Jesus falou porque era um contexto, mas eu preciso falar do que Jesus fez, do que Jesus faz e do que Jesus vai fazer. Porque eu preciso mostrar o que é bom, porque o que é mal, todo mundo que está sem Jesus já conhece, segundo a direção de Deus. Então, quando Jesus vira para essa mulher, dentro desse contexto, e diz: vai, busca o teu marido, ele está dizendo: vai e conserta. Porque eu já preparei o teu coração antes mesmo de chegar aqui e conversar com você. Irmão, aquela mulher poderia não ir naquele dia pegar água. Jesus não mandou nenhum espião, sabe, para poder... Olha, todo dia ela vai, ela não falta, ela sai de casa tal, ela desce, ela senta ali, ela pega, nada disso. Jesus mudou o seu destino e vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos querem ouvir essa manhã? Amém. Jesus te observa todos os dias. Jesus sabe de onde você sai, para onde você volta. Jesus sabe o que você faz ou deixa de fazer. Jesus sabe o que você já falou ou vai falar, porque Ele já sabe. A Bíblia diz que antes mesmo da palavra chegar à ponta da sua língua, Ele já sabia, porque a intenção do coração já vem antes. Ele está em nós. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Já está em nós. Então Ele diz para a mulher: vai. Vai. E quando ela foi, ela teve contato, né? Ela teve contato com Jesus. Quando ela foi, ela teve contato com Jesus. E Jesus disse tudo para ela, mas ela não foi buscar o marido. Porque não era dela. Jesus já mostrou que era certo. Jesus já mostrou que era certo. Ela disse: eu não posso voltar para o que era. Eu agora tenho uma vida nova. É por isso que eu te disse: todas as vezes que Deus mandar, vai, Ele já mudou a sua história. Ele simplesmente quer que você interaja. Irmão, vida com Deus é interação. Você faz, Ele faz. Você faz, Ele faz. Você faz, Ele faz. Porque Deus gosta de ter uma experiência. Você pode ler a Bíblia toda. E toda a Bíblia, principalmente no início de tudo, Deus dizia: sabe. Jesus dizia: vai. Jesus vai, marcha. Jesus passa. Jesus monta. Jesus sobe. Tudo Deus dizia: vai, faz. Por quê? Porque é assim, sabe? Quando Jesus, o servo de Deus falou assim: mas se você não for, eu não vou. Ele fala assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. A gente tem que entender isso, irmão. Sabe? Porque é muito conveniente você falar com uma pessoa lá no Brasil, né? Eu tenho certeza que de repente aqui, né, o casal que chegou
falava com os pais contavam as coisas daqui, as conversas já estavam sendo traçadas muitas vezes, né? Porque pai e mãe se conversam com os filhos, né? Conversam com os filhos. E se eles dependessem de um vai de alguém do Brasil, quantas pessoas diriam para ele, vai logo, sai correndo, sai, libera isso tudo. Por quê? Porque lá é melhor. Ah, mas eu posso atravessar, eu posso pegar, eu posso sentir, eu posso... Vai! Seus pais estão lá. É um novo mundo, é uma história diferente. Vai! Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que talvez, se eles conversarem, eles diriam a mesma coisa. Agora, só que às vezes, irmão, a gente fica... Você já imaginou se essa mulher não fosse buscar o marido? Ou se essa mulher não fosse buscar água? Ela não teria uma experiência com Jesus. Ela não mudaria o seu contexto. A gente sabe que buscar água era um contexto feminino da época. Mas se ela estivesse doente, ela não iria. Ah, mas aí Jesus ia na casa dela? Talvez não. Talvez não. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Aproveite essa oportunidade de hoje. Eu falei na quarta-feira aqui, irmãos, o futuro é filosofia. O futuro é filosofia na cabeça daqueles que não vivem hoje. Sabe? Aquele negócio, amanhã eu faço. Amanhã não existe, amanhã é hoje. Se você morrer agora, você não faz. O futuro é hoje, não é amanhã. Porque se você não trabalhar hoje, não tem amanhã. Se você não estudar hoje, não tem amanhã. Você entendeu? Você entendeu? Porque quando você fizer um plano, amanhã é futuro, tá? Não é amanhã, segunda-feira, amanhã futura. Amanhã eu vou estudar. Não adianta, quando chegar lá no dia, vai ser o dia que vai ser o seu futuro. Você vai começar. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Sabe? É isso que a gente entender. Esse negócio de futuro é hoje. É hoje. É por isso que a Bíblia diz, ei, louco, hoje pedirão a tua alma o que tem tu para dar. É hoje, é agora, é right now. É isso que o americano diz, right now. Exatamente agora. E quando Deus mandar a gente ir, ou Jesus mandar a gente fazer, vai. Claro. Right now. Por quê? Porque é uma forma da gente, porque ele já foi. Jesus já foi no seu lugar. Jesus já foi no seu lugar. Quer ver uma outra experiência? Isso acontece, se isso fosse uma aplicação trazida para no nosso contexto de hoje, seria muito problemático. Porque a Bíblia, eu vou te dizer para você qual é a passagem, é Marcos 10, 21, tá, Camila? Marcos 10, 21. Sabe, tem uns contextos aí que é meio perigoso, mas que certamente não fariam. Sabe? Que certamente não fariam. Vamos lá ler. Marcos 10, 21. Lembra dessa passagem? Isso aí era um jovem rico. Muito rico. E ele vê na caminhada de Jesus, ele para Jesus e fala assim, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Para ser salvo? Aí Jesus diz, observa a lei. Aí isso eu tenho feito desde a minha infância. Eu estou resumindo as minhas palavras, tá? Porque eu vou ler o contexto todo. Aí Jesus volta para ele e disse, olhando para ele, primeiro Jesus o amou. É o contexto da frase dali. Olhou para ele e ele o amou e disse, olha, isso é importantíssimo. Ele está dizendo, e Jesus falou com amor. É a mesma frase de uma forma diferente. Falta-te uma coisa. Vai. Vai. Olha onde Jesus foi mexer na casa de marimbondo. Mexeu na vida da mulher que tinha 5 maridos. Teve 5 maridos e o último era dele. Agora ele fala para o garoto que é filho de rico, que é rico.
e chega para dizer, agora vai, escuta, olha Jesus mexendo na favela. Jesus entrou na boca do tráfico querendo acabar com tudo ali. Olha o que está fazendo. E quanto mais mexer em dinheiro, irmão, quanto mais dinheiro, mais miserável as pessoas se tornam. Não todos, tem exceções, tá? E disse, vai, vende tudo quanto tens. E dá o que? Aos? E terás um? Aonde? E vem. Toma a tua cruz e segue. Primeiro Jesus disse, vá. Abre mão disso tudo. Não simplesmente joga em qualquer lugar. Pega o dinheiro, alimenta quem tem fome, dá aos pobres, a quem precisa. E depois, vem. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Eu estava escutando a história de um rapaz, a Elisa acho que conheceu, o Aldair certamente conheceu, chamado Nilo. Lembra do Nilo? Nilão, que era tão alto quanto o Aldair, Claro que vocês conhecem, claro. Eu perguntei assim porque às vezes, como o Aldair é mais de rua, no termo de trabalho, do que você é mais dentro de casa, mas também conhece, né? O Nilo, ele era um rapaz que trabalhava com esses viciados em droga sintética. Ele fez um curso, ele teve aqui dando uma palavra, uma palestra, ele abrangeu quase todas as áreas, tanto do alcoólatra anônimo até o drogado sobre essas drogas sintéticas. E aí ele comprou uma casa aqui em Oratão, ali perto de vocês da pizzaria, não sei onde que é, mas acho que era. Quem me contou, conhece a pizzaria que vocês estiveram lá, elogiaram muito, viu? E estão voltando lá. E por ali perto da pizzaria do Aldair. Quando o mineiro diz que é por ali, você sabe que é léguas, né? É camelos andando, e aí quando o bicho morre sem água, ele chega lá. Bom, por experiência própria, né? Aí ele disse assim, olha, ele ficou com tanta pena de um jovem drogado, que ele pegou todos que ele podia pegar, botou dentro da casa dele no basement e cuidava. Ele cuidava, por conta própria. Resumindo, no moral da história, ele perdeu até a casa para a cidade. De tantos problemas que eles criavam. Trazendo isso para o contexto desse jovem, esse menino, o Nilo, pegou tudo que tinha e indiretamente deu aos necessitados. Ele deu abrigo, ele deu comida, ele cuidou, ele deu banho, deu roupa. Ele perdeu tudo. Mas eu tenho certeza que a salvação dele não perdeu. Porque ele era salvo do Senhor Jesus Cristo e, bom, ele era convertido. A mãe dele era um doce. Foi minha ovelha por uns bons tempos, ali no outro prédio, lá embaixo, no Nogatá. Toda a reunião de oração, de 6 da manhã às 8 da manhã, 6 horas estava lá na porta esperando eu abrir. Aí eu abri a porta, ela entrava, bem magrinha, bem alta, mas bem velhinha, dobrava o joelho e orava. E depois vinha sentar do meu lado, a gente orava junto, conversava. Era minha companheira todo dia de manhã. Sabe? Então eu tenho certeza que ela incutiu muita coisa. O Nilo perdeu tudo que perdeu. Acho que nem mais vivo ele está, né? Acredito que não. Parece que teve uma notícia, não sei se procede, mas enfim, não quero falar. Ele deu tudo, não é fácil. Não é fácil. Mas por que Jesus chegou para esse rapaz e disse, pegue tudo que tu tem e dá? Sabe por quê? É porque ele era muito ligado, enraizado naquilo, e aquilo impedia dele de alcançar as pessoas. Impedia ele de alcançar as pessoas. É triste quando você encontra uma pessoa arrogante, baseado na sua condição financeira. A gente encontra isso dentro das igrejas. Claro que encontra. A gente sabe que encontra. Mas aqui dentro da igreja, das igrejas, é um terreno, é um local, é uma área de Deus, onde o rico e o pobre sentam no mesmo lugar. Ou pelo menos deveriam ser assim. É onde o posicionamento da igreja ele está aberto a qualquer um, sendo rico ou pobre, sendo formado ou não.
É obviamente que a gente tem que nivelar o nível cultural da igreja numa linha média para que a gente possa alcançar. Porque a gente não se baseia em portaria a nível de cultura. A gente se baseia na igreja por salvação em Cristo Jesus. Seja quem for. Seja branco, seja preto, seja louro, seja castanho, seja chinês, seja brasileiro, seja africano, seja quem for. A porta está aberta para todos. Só que este homem vivia numa camada onde que abrir mão do que tinha era mais importante do que seguir a Jesus. A Jesus vai na ferida dele. Jesus sempre toca, sabe, na parte que mais dói na nossa vida, quando Ele quer curar a gente. Irmãos, se não tem confronto, não tem conserto. Se não tem confronto, não tem conserto. Médico não dá remédio para dente quando o seu problema é estômago. Ele vai direto no estômago. Quando alguma comida que você come, que está te fazendo mal, a primeira coisa que ele diz: corta, não coma mais, não introduza mais no seu organismo, porque senão você vai ter séria consequência. É isso que Jesus faz. Jesus vai no ponto mais nervoso da nossa, no centro do nervoso da nossa vida, aonde tem dúvida, aonde tem tristeza, aonde tem conflito. É ali que ele entra para poder consertar a nossa vida. Eu tinha um problema seríssimo com um tio meu, irmão da minha mãe. Minha mãe só tinha um irmão. Ele era muito violento, ele batia na gente quando era criança. E um dia ele tentou bater na minha mãe. Ele só tentou. Porque a gente foi para cima dele. Eu era filho menor, eu sou o filho menor, eu estou vivo ainda, né? Eu era filho menor, eu acho ótimo, né? Eu sou filho menor, sou caçula. Aquilo me trouxe uma trauma. E eu queria esganar ele, eu só não esganei porque eu era pequeno. E aquilo trouxe no meu coração uma mágoa muito grande. Você sabe quando eu fui perdoar meu tio? Quando eu fui para o encontro com Deus já pastor. Estava lá dentro escondido. Estava lá dentro guardado no meu sentimento. E na ministração daquilo veio meu coração, veio a minha mente. Aí o Senhor disse: agora é a hora de você liberar. E eu tive que abrir a minha boca em choro. Disse: me perdoa, eu perdoo o meu tio, eu libero tudo, não quero mais saber, acabou, zerou. Depois daquilo ali, nunca mais tive problema nenhum. Tem gente que carrega essas heranças. Nós estamos falando de herança financeira, mas às vezes são heranças sentimentais, passados, coisas que ficam contidas. E Jesus já disse: sai, vai embora, esquece, libera, anda, sai desse contexto, porque é época, hora de mudança, momento de mudança. Você precisa crescer. Irmãos, é difícil. Sabe por que muitas das vezes as pessoas dentro da igreja não crescem financeiramente? Porque elas são egoístas com Deus. Elas não dão para Deus aquilo que ela tem que dar. Sabe, não libera as coisas. Outros não liberam porque tem um coração fechado em mágoa com quem? Pessoas. Quantas histórias a gente escuta? Ah, porque eu tive uma experiência no Brasil, numa igreja, o pastor pegou todo o dízimo e sumiu. Eu digo: ladrão tem tudo que é lugar, querido. Desde o presidente ao lixeiro de um país. Mas nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Tem pessoas que entram na igreja de qualquer jeito. A igreja faz barulho, tem festa, elas vão para lá. Depois de 2, 3 anos que elas descobrem as coisas, saem de lá, vão para outra. Não tem senso, não tem uma cabeça. Sabe como é que você deve procurar uma igreja para você botar a sua família dentro? É quando você conhece a integridade do pastor, a integridade da igreja. Você tem que conhecer o que é pastor dentro e fora da igreja. Porque senão, você está colocando debaixo, em cima da sua cabeça, uma pessoa que tem uma vida desregrada. Você está me entendendo? É isso que a gente tem que fazer. Quando Jesus disse para este sujeito: venda tudo que você tem, dá aos pobres, ele sabia muito bem o que é o passado daquela pessoa. Mas ele disse: se você fizer isso, eu vou esquecer o seu passado e vou olhar para o seu futuro. Aí as pessoas trazem para dentro da igreja a decepção que tiveram lá no passado, com pastores que foram infiéis com o dízimo e não dão mais dízimo. O que é? O que é? Por que você é assim? Você não vai me dizer que você não engana alguém. Vai me dizer que você é fiel em todas as suas coisas. E como a pessoa vai se sentir com a sua infidelidade no pouco que você é infiel com ela? Se todo mundo fosse agir
tete a tete, cara a cara, me dá, recebe, nós não estaríamos nem aqui, irmãos. Irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós entramos pela porta da frente e depois não saímos mais. Alguém entra na sua casa, entra e fica lá pro resto da vida, você deixa? Você deixa? Não! Você bota para fora depois de um certo tempo. Ou não é? Mas você ficou, eu fiquei, nós ficamos, por quê? Porque nós servimos um Deus que prepara para a gente as coisas, e a gente sobrevive, a gente vive porque é vontade de Deus, e aí nós mostramos a nossa sinceridade, mostramos a nossa honestidade, mostramos o nosso caráter. O que falta nessas pessoas que são agarradas com dinheiro é caráter, porque quem tem caráter sabe muito bem aonde anda. E sabe muito bem que dinheiro não é para a eternidade. Você não leva para o céu dinheiro. Você não leva para o céu a sua casa própria. Você não leva para o céu carro. Não leva. Não leva. O melhor que você pode imaginar, você não leva. Porque quando você baixa 7 palmos da terra, tudo apodrece como qualquer um. O rico, o pobre, o preto, o branco, o feio e o bonito. Não tem diferença. Pode ser que o local seja diferente, mas a terra é a mesma. É por isso que Deus diz, é por isso que Jesus diz: Pai, entrega aquilo que te prende e venha e me segue. Irmãos, servir a Jesus não é para qualquer um. Eu vejo gente iludida, eu vejo gente convencida e não convertida. Que quando você é convencido ou emocionalmente convencido por causa de alguma coisa, você sabe, deixa eu perguntar para você, tem músicos que vão para a igreja, tem cantores que vão para a igreja, sabe, tem pessoas que têm uma didática boa que vão para a igreja, porque elas sabem que vão aparecer, vão virar artistas. Principalmente nas igrejas grandes, porque eles sabem que eles podem ter uma oportunidade através de alguém, porque é o único jeito delas crescerem. Elas pensam, só que tem uma coisa, querida, no reino de Deus não é porque você é melhor. No reino de Deus, Deus não escolhe os melhores. É ao contrário, Deus escolhe os menores. Porque no menor ele forma um grande. Um grande ele abate, porque já foi formado por alguém. Não adianta, ninguém ilude a Deus, ninguém engana a Deus. Não vai a lugar nenhum. Você não vai dar um passo no seu futuro de fama, porque Deus não deixa. Não deixa. Isso aqui é um reino que tem um Deus. Aqui tem um Deus que vê todas as coisas na frente e por trás. E muito menos antes de fazer, ele já sabia que ia fazer. Não adianta. Vão bater em porta, em porta, em porta. Vão bater, vão correr. Vão chegar a lugar nenhum. Nenhum. Nowhere. Lugar nenhum. Vão ficar no deserto. E oxalá aqueles que se juntarem vão passar pelas mesmas coisas. Porque a Bíblia diz: me digas por onde você anda, com quem você... Me diga quem são os seus amigos, que eu te direi onde você vai chegar. Sabe, os maus hábitos corrompem os bons costumes. Com quem você anda vai te corromper. A verdade é essa. É por isso que a gente vê as coisas que a gente está vendo por aí. A gente está vendo as coisas por aí. Os escândalos estão por aí. Por quê? Porque as pessoas estão apenas vendo o dinheiro. Ei, Deus, reino de Deus, não é chave para abrir tesouro. Reino de Deus é chave para abrir coração fechado, para que o Espírito de Deus entra e traga salvação para as vidas das pessoas. Depois que fizeram do reino de Deus degrau para subir e tirar vantagem, acontece. Sabe de quem é a culpa? É das igrejas, dos pastores, que querem ter nas suas igrejas aquele que está fazendo sucesso. Se eles não pagassem, se nenhum pagasse, isso acabava. As pessoas iam louvar gratidão a Deus, não para cobrar. Se você for convidar alguém para ir para a sua igreja e ela dá um preço de uma oferta, não importa. As ofertas vêm escondidas no cachê.
mudou o nome. É cachê que dá o nome, né? Ou oferta. Então elas falam, não, a gente não cobra cachê, a gente pede uma ajuda. É a mesma coisa. É melhor que você comprar uma maçã e um Apple. Maçã. O que é isso? Mesma coisa. São nomes diferentes, nomenclatura diferente. Aí as pessoas pagam. Quando você paga, você cria um sistema. Você cria um sistema. Aí você vai vendo. Essa semana, semana passada, como é que é o nome da pastora? Uma senhora, eu vou falar isso, eu sei que vai sair na internet, se alguém ver depois vai criticar, mas ó, dia 1º agora vem o pagamento da minha taxa do carro. Se deixar um dinheiro lá em casa, eu te dou ouvido. Se você não deixa, larga você para lá. Você não faz diferença na minha vida. Para quem for me criticar. Eu penso assim, ela disse o seguinte, eu esqueci o nome dela. Depois vocês vão ver isso no YouTube, em qualquer lugar. Ela disse o seguinte, as músicas de hoje são músicas, os louvores que esses grandes cantores estão cantando por aí, são louvores que falam muito das pessoas, mas não falam mais de Deus. Lembra quando houve um caso muito difícil com a Damares? Quando aquela música que tinha A Minha Vitória Tem Sabor de Mel, alguém começou a levantar e dizer assim, essa vitória é muito revanchista, esse hino é um hino muito revanchista, é que eu vou pisar, eu vou mostrar, as pessoas vão ver. Então, são hinos que falam da pessoa. Quando acaba, os hinos da harpa, ela fala de Deus. Então, os louvores que estão dentro da igreja estão contribuindo para mexer nos louvores, entre aspas, o que ela disse, para mexer no emocional das pessoas. Quando acaba, que a gente tem que se reunir para enaltecer a Deus, a gente está se reunindo para nivelar o ego das pessoas. Como Deus vai dar força, Deus vai dar vitória. Deus, sabe? Porque a sua vida tem sido uma tristeza, mas Deus está levantando a seu favor. Isso está enaltecendo o problema da pessoa e não Deus. Mas está falando de Deus. Não é isso que ela está dizendo. Sabe? Ela está dizendo assim, sabe? Aquela música que nós cantamos semana passada, a bondade de Deus. Aquilo é perfeito, irmão. Tem palavras, tem louvores que a gente canta. Você vê que a pessoa está centrada na pessoa de Deus. Não tem ninguém, não tem sujeito ali dentro, a não ser Deus. É isso que está dizendo. A gente tem que vir para a igreja, não é porque a gente vai ouvir um louvor que vai falar do nosso problema. A gente tem que vir para a igreja, ouvir um louvor que vai aprender que o Deus é capaz de resolver o meu problema interno. Você está me entendendo? Porque a Bíblia diz, quando você tiver problema, louva quem? A Deus. De que forma? Falando do seu problema? Não precisa, ele já sabe. Aí acabou o povo, os cantores desceram a lenha dela. Aí tem um jovem agora, bem jovem, está cantando por aí. E quando olho para aquele jovem, vocês podem escrever na Bíblia de vocês. Ele tem uma voz linda, mas ele já mascarou. Ele já está mascarado. Sabe o que é mascarado? Já está marginalizado no sistema. Ele já está muito... Ele criticou ela de um jeito que ele foi pejorativo. Não xingando, mas falando. Ele não tem condição bíblica nenhuma de falar aquilo, porque ele não conhece Bíblia. Ele era um jovem pequenininho que cantava, cresceu, aí alguém pegou, levou para uma empresa, está cantando por aí. Nem conhece ainda, mas está fazendo sucesso. Quando faz sucesso, ele tem poder de microfone. E aí as almas, as pessoas que estão na igreja, vão se emocionando com aquela palavra, e vai de conta uma mulher que falou uma coisa certa. Ela não criticou a música, ela não criticou a cantora, ela falou, não, a cantora é maravilhosa. E eu acompanho as músicas, letra, ela está falando de letra, irmã. Letra, ela está certíssima. Certíssima. Quer tirar uma que nós cantamos essa manhã? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Olha que maravilha. Sabe? Não é aquele que te abandonou, aquele que te pisaram, aquele que te maltrataram. Eles vão ver a tua vitória. É o evangelho do sofrimento.
As pessoas pregam o evangelho de sofrimento. Você vê a pregação aí, as mulheres falam do sofrimento das mulheres, os homens falam do pecado dos homens, e sofrimento, e esquece de pregar a graça. Foi o que eu falei desde o início, mostra o que é certo. Você não preocupa com o errado, porque o errado você pega de imediato. Essa é a verdade das coisas. Quando Jesus encontrou com esse jovem, ele disse, não, vai aonde você tem a sua fraqueza. E quem tem fraqueza monetária, não cede. Não cede. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui, Tem gente que não dá o que Deus diz que é para dar na igreja. Mas dá lá fora por coisas que são supérfluas. Mas cedo ou tarde, ele colhe o que deu lá fora, mas não colhe o que dá dentro. Você pensa que Deus tem prazer de botar você num trabalho de 8 às 9, pesar você, e você tem que viver uma vida apertada. Esse não é o prazer de Deus. Não é, irmão. De você dividir o seu dinheiro com inúmeras parcelas para poder sobreviver, dever um para pagar o outro. Não, isso não é a vontade de Deus. Vontade de Deus não é. E Deus não é miserável para poder te perdoar dos seus pecados, te salvar e botar você numa vida miserável. Eu não estou pregando o evangelho da prosperidade. Não. Lê a Bíblia que você vai ver. Deus é o Deus da provisão. Você vai ter ao ponto de poder dar, emprestar. Mas dentro de uma normalidade de Deus. Não é normalidade do homem. Porque a gente quer muito. A gente quer muito. A gente não tem uma noção básica. Não, a gente quer muito. É isso que Deus quer. Que você tenha e tenha em abundância. É por isso que ele diz lá no livro de Malaquias, né? Fazei prova de mim, né? Trazer o dízimo no seu oferta. Fazei prova de mim, se não nos abençoar, não abrir a janela do céu, para que tenha abundância. Ao ponto de você, Deus quer que você tenha, que eu tenha, ao ponto da gente ajudar os outros. Você está entendendo? Não é ajudar o país todo, mas ajudar alguém do lado de você. Se você ajudar alguém do seu vizinho, o outro ajudar o outro vizinho, o prédio está alcançado. É isso que Deus quer. Mas as pessoas não querem, elas querem muito. Quanto mais tem. O pobre, quando ganha dinheiro, a primeira reação que ele faz é mudar do meio da pobreza. De lá eu não volto mais. Não posso morar lá. Vão me assaltar, vão roubar tudo. Não é assim? É a concepção. É por isso que Jesus nunca levou ninguém a esse ponto. Agora, quando chega o ponto desse rapaz de viver somente visado a minha vida, daquele que Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha, vai. Aquilo que te prende se liberta, porque aquele que perder a sua vida por causa de mim, você vai ganhar a vida. Porque nenhum de Jesus morreu passando fome. Todos comiam todos os dias. Eu sei que você não vai fazer isso, nós não vamos fazer isso. Vender o que você tem, mas ajudar você pode. Ajudar você pode. Mesmo tempo. Mas tem pessoas que não ajudam. Por que a gente... Eu estou orando, irmão, profundamente. Eu estou fazendo propósito com Deus para mudar essa história dos cultos das quarta-feiras. Deus vai ter pena de nós, vai ter misericórdia da igreja. Vai mudar essa história dos cultos de quarta-feira. Vai mudar. Deus vai trazer as pessoas para a igreja. Eu estou pedindo a Deus, eu digo vai, não é porque eu estou mandando, é porque eu estou pedindo, se for a vontade dele. Ele vai trazer. De que forma? Eu não sei. Ele vai criar uma situação na vida da pessoa, ou melhor ou pior, eu não sei. Deus sabe. Eu não posso pedir pior para ninguém. Eu estou pedindo o melhor. E vir para a igreja não é pedir pior para ninguém, é o melhor. Mas não é que a gente quer a igreja cheia, é porque você fica 6 dias vulneráveis a uma série de informações em menos de Deus. E oxalá se você venha no domingo. Porque se faltar no domingo, são 7 dias e mais 6. São 13 dias até o próximo culto no domingo. E nós estamos muito perto de receber a visita do Senhor Jesus. É por isso que ele disse, vai, entregue tudo que te prende, se liberte e venha. Ninguém gosta de carregar ninguém com peso nas costas. Ninguém consegue agarrar ninguém com peso, agarrar ninguém, porque eu estou olhando para ela, carregar ninguém com peso nas costas. E o último, para a gente terminar nessa manhã, a gente vai ver lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos.
É uma sequência do que eu estou falando agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 16. Atos 9, versículo 16. Essa é a história de Ananias. Quando Jesus diz para ele assim, Jesus, ele você vai encontrar um homem na rua direita, no lugar tal, Atos 9, 16. E Atos 9, 16, é isso? Yeah. É? 17. Deixa aí, isso aí é o 17, né? Então tá bom. Ele diz assim, ó. A ver que eu perguntei mais erradinho. Ele disse a Ananias, vai lá. E Ananias foi. Entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse, irmão Saulo. Isso é a história de Saulo e Paulo. Alguém, quando Jesus, quando as pessoas falam, o nome de Paulo foi mudado, realmente foi mudado de Saulo para Paulo, é porque tanto Paulo e Saulo é a mesma coisa. Tá? A mudança foi na linguagem. Tá? Na linguagem. Porque era no grego e o nome era romano. Tá? Ele era cidadão romano. E o Senhor Jesus, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, e Ananias falou para ele, por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver, seja cheio do Espírito Santo. Aí vai lá no outro. E logo ali caíram-se os olhos, caíram-se dos olhos, que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Olha aqui, o que Jesus disse para Ananias? Vá. E ele foi. E ele foi, irmãos, e encontrou Saulo. Quem era Saulo? Quem era Paulo na época? Um perseguidor, aquele que prendia, aquele que mantinha a lei contra o povo de Deus, porque ele seguia a lei romana. Ele era um homem muito influenciado na sociedade. Então ele seguia a lei romana para prender todos o povo hebreu, fugia dele, com medo dele, porque a pressão dele era muito grande. Ele tinha a palavra, ele prendia mesmo. E aí, quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, vocês sabem disso. E aí ele ficou cego, e ali ele foi levado por alguém para essa estalagem, esse lugar aí. E ali a pessoa que o levou disse assim, olha, cuida dele, que quando eu voltar eu lhe pago tudo que for necessário. É nesse interim que Ananias é enviado por Deus a este lugar aí para encontrar Paulo e orar pelos olhos de Paulo. Aí ele retruca, ele não aceita. Lembra de Jonas? Quando Deus virou para Jonas e disse assim, olha, vai a Nínive e prega para Nínive a palavra do reino de Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ele disse, não vou dar, aquele povo é muito perigoso. Os ninivitas, irmão, eles eram maus. Os romanos eram péssimos, mas o pessoal de Nínive era pior ainda. Eles abriam a barriga da grávida, tiravam a criança e matavam os dois. Eles eram sanguinários. É só você ler a história. Lógico, é tudo uma influência de Roma. Se você pegar o filme chamado Pompeia, abre lá no YouTube, Pompeia, a cidade de Pompeia. Ali é a cidade de Níger. Você vai ver que ela, sabe, pega fogo, a água toma tudo, acaba com tudo. Tremor do vulcão, né? Foi o vulcão que estoura. As pessoas ali morriam fácil, porque era um lugar onde só eles tinham acesso. Você não podia fugir assim. Mas era um comando romano. E ali era um lugar ruim. Eles eram maus. Então, quando Deus manda Jonas lá, ele não quis ir. Ele não quis ir. Não teve jeito. Ele tinha medo. Esse homem tinha medo de Paulo. Ele se achou em condições de não querer ir, dizer não para Deus. Isso acontece que muitas das vezes a gente fala assim para Deus, não, eu não vou lá, aquela pessoa não quer saber. Quantas pessoas que estão aqui hoje, agora, entre eu e vocês, que já falou de Jesus para alguém, e essa pessoa diz, não, eu não quero. E você abandonou, você deixou porque você abriu mão, porque a pessoa não quer mais saber. Quantos? Eu já fiz isso. Eu já fiz,
não flui mais. Porque a pessoa não quer. Pois é justamente isso que Deus está falando essa manhã. Vai de novo. Por mais que a gente tenha desculpa que ela não quer, ela vai chegar uma hora que Deus vai tocar o coração dessa pessoa. E ela vai entender muito bem o que você está fazendo lá. Porque ela está do jeito que Paulo estava, cega. Cega por uma série de condições. Aí quando chegar a sua oração, os olhos dessas pessoas serão abertos. Eles serão curados. E você vai entrar na vida dessa pessoa de uma forma que no futuro ela vai te agradecer e dizer assim: a minha casa recebeu um anjo do Senhor. E esse anjo é você. Somos nós. E vamos lá. É assim que Deus faz. A gente tem que parar, irmão, de retrucar as coisas. É achar que a gente não tem tempo para fazer as coisas de Deus. Irmãos, como nós fazemos coisas em casa ou na nossa vida do dia a dia, que são coisas que a gente souber administrar, a gente tem um tempo para poder servir a Deus no meio delas. Como tem? Como tem? Eu não preciso morar na casa de vocês. A gente sabe a vida de cada um, pelo que as pessoas contam. Está certo, tem dia que o negócio fica mais apertado um com o outro. Mas peraí, irmãos, se você não pode ir pregar com uma pessoa na esquina, porque não tem tempo, ou tem vergonha, ou é durante o dia, mas você tem tempo para vir para a igreja na quarta-feira à noite, ou no domingo de manhã. Por que não vem? Porque não quero. Eu não estou falando isso para quem está aqui, eu estou falando no contexto de que Ananias foi enviado por Deus para poder tirar os olhos, as camas dos olhos de Paulo. Se ele disse que não tinha tempo, esse homem trabalhava. Esse homem trabalhava. No entanto, ele foi. Estava falando para a irmã Lia essa manhã. Ela pediu: quem pode dar uma carona? Não foi? Eu disse: estou aí. E eu falei para ela: eu nunca recusei de dar carona para ninguém para vir para a igreja. Nunca. Eu vou buscar onde tiver. A única coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte: olha, eu só tenho um porém. Eu chego 8 horas na igreja, domingo de manhã. E chego 7 horas na quarta-feira à noite. Até 8 horas. Se você não se importa de chegar 8 horas da manhã no domingo comigo, ou 7 horas da noite na quarta-feira, conta comigo. O meu carro é usado para o reino de Deus. Eu vou te buscar. Sabe por quê? Porque você não é uma pessoa que não tem carro. Você está como uma pessoa que não tem carro agora. Mas daqui a pouco você tem. Aí o que acontece? Quando ela tem, elas não vão para a igreja. Porque ela vai aproveitar esse tempinho para fazer uma outra coisa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa com toda a experiência que eu tenho para vocês. Eu sou mais velho do que vocês. Eu posso dizer para vocês podem, tudo que você traçar para fazer extra trabalho à noite, vai chegar uma hora que você vai parar de fazer. Você não aguenta. É cansativo. Você só fica se você estiver endividado e precisa fazer. Mesmo assim, vai reclamando, porque é cansativo. Não é fácil. Esse negócio de part-time é uma bênção de Deus e que não falte na vida de ninguém. Mas bichinho cansativo depois de um dia de trabalho. Que vontade de chutar o bumbum dele e dizer: sai de mim que eu não quero te mais. Aparta-te de mim. Por quê? Porque você trabalhou durante o dia. Você está cansado à noite. Você não quer, mas vai por quê? Porque necessita. Está errado? Claro que não. Você tem futuro, você tem propósito. Mas se fosse essa a motivação tão grande para Deus, seria tão bom também. Porque no dia que você desceu o batismo, se foi aqui eu falei, se for na sua igreja eu não sei. Se o pastor falou, não estava lá. Você diz, ele pergunta: você promete a servir a esse Senhor, a esse Jesus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento? Você diz: Você vai? Não dá. Irmãos, para tudo na vida da gente tem um jeito. Basta a gente querer. Se Ananias não saísse do conforto dele, não fosse encontrar Paulo, ou Saulo, como você queira, os olhos de Saulo seriam libertos do mesmo jeito.
Mas por que foi Ananias? Espere quando você encontrar Jesus, você pergunta a ele. Do mesmo jeito é você. Do mesmo jeito sou eu. Do mesmo jeito somos nós. Nós limpávamos um galpão aqui atrás, um industrial park aqui atrás. Né? Não, aqui não era pior. O pior era a clínica, lá em Arabella. Que a gente limpava em cima, embaixo e o basement. Lá no salão do café da manhã, desde que tinha banheiro, eu já levava gravata, camisa social naquele tempo da camisa social da gravata, né? Calça social, levava tudo. A gente começava a limpar e terminava lá embaixo, né? Lá de baixo eu já entrava no banheiro, tomava um banho, botava a gravata, já vinha para pregar aqui à noite. Mas ela tinha que vir vindo. Sabe o que é vindo? Que se eu parasse para poder olhar para a estrela, os olhos faziam assim, não, tem que vão, e tem que chegar aqui, tem que pregar. Ah, porque o senhor é pastor, eu não sou pastor. Pois é, irmão, eu estou fazendo para aquilo que Deus me mandou fazer. Fui, estou aqui. Eu prego, você escuta, mas se você quiser eu troco com você. Você prega, eu escuto, como eu quero ouvir você. Ou como eu fico alegre quando alguém prega aqui, eu fico sentado ali. Sabe por quê? Porque eu anoto, eu penso, eu falo, eu cresço com quem fala. Sabe o que é isso? Eu entendi, irmão. Eu tenho que ir. Eu tenho uma missão extra. Deus permitiu. Deus não me mandou vir para cá. Eu digo isso com toda a intimidade com meu Deus. Eu não era crente, eu era espírita. Talvez o diabo mandou vir para cá. Porque era o único que não tinha contato antigamente quando eu vim para cá. Era verdade. Então, o que eu digo, a conclusão é, Deus permitiu eu chegar aqui. Agora, o dia que eu entendi o que Ele fez na minha vida, acabou. Eu não vou deixar espaço no céu de algo que foi determinado para mim fazer e eu não fiz. Eu vou e faço. Aí a gente avalia o quê? Nós servimos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele possa gerir. Entenda isso, irmão. Eu estou falando do culto de quarta-feira apenas um exemplo, tá? Não pode ser o domingo, pode ser uma terça, né? Uma coisa. Deus está dizendo para você e para mim hoje, vai, faça o teu melhor. Vai, dê o teu melhor. Sabe por quê? Porque quando você precisa de Deus, o que você pede a Deus? Senhor, eu estou com a minha mãe doente no Brasil, meu pai, exemplo, tá? Meu pai, minha mãe doente. Vai lá, Senhor. Parece que a gente tem que mandar, claro. Parece que não está lá, né? Vai. Eu oro assim, irmão, eu oro. De cega, o Senhor vai lá de cegas. O Senhor vai lá no cérebro, de cega, ele move aquele coado. Parece que eu estou mandando em Deus, mas não é. É a oração que a gente está pedindo, porque a mão do Senhor, né, estenda sobre ela, estique lá, pai, vai lá, Senhor. Teve mais duas orações que eu não posso falar em especial. Vai lá, Senhor, cura. É assim. Esse vai, ele é uma interação. É Deus mandando e você pedindo. É você pedindo e Deus fazendo. Sabe, vai. Mas esse vai é dentro de uma terminologia simples das coisas. Mas por que não ir quando Deus mandar? Deus está preparando você e eu. Irmãos, nós estamos às últimas horas. Você já reparou? Eu estou cansado de falar isso e eu vou falar. Você está entrando de problema, saindo de problema, entrando em problema. Eu não estou falando problema, situações, decisões. Vamos botar assim que é melhor, porque aí pesa menos, né? Porque parece que problema é problemático, né? Decisões. E isso por causa disso, fazer isso por causa daquilo. Sabe, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, decisões. Sabe, cada vez mais cheio. Esse é o trabalho de nós entrarmos num câncer que está consumindo as igrejas e o povo de Deus, chamado ansiedade. Essa noite eu acordei 3 horas da manhã, queria eu, acordei muito antes, era 11h48 da noite, se não me engano, preocupado com uma situação. Meu sono fez assim, ó.
A minha sorte, que eu já tinha feito toda a pregação, já tinha escrito tudo. Tinha colocado tudo no papel, já estava tranquilo, o sono não veio. Aí eu lutei com sono, nada. Eu digo, não, aí me deu aquela gastura no estômago, porque normalmente a gente janta 6 horas, 6h30, na estrada às 7. Então a gente não come mais nada até o dia seguinte. Né? Aí deu aquela, tipo fome, sabe? Aí eu desci, comi um cereal com leite, eu digo, bom, agora eu vou subir, vou descansar. Fiquei. Quem disse que eu dormi, irmãos? Aí começa, pensamentos que nos levam por aí, e aquilo vai virando um sarapatel, aquilo vai virando um monstro, e o olho fica mais aberto ainda. Aí você, vou ligar a televisão, não adianta, vai incomodar aquele do lado. Vou descer, é pior, que depois o negócio não sobe mais. Bebe água, tem que ir mais no banheiro. Você fica numa inércia, só pensando. Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu sei de algo que faz dormir. Guarda essa receita. Quando você tiver com insônia, deita o travesseiro o mais aconchegante possível, fecha o olhinho, porque está fechado praticamente, né? Aí começa, Senhor Deus, quero conversar com o Senhor. Você sabe aquele negócio? Não. Dá logo sono. Ler Bíblia e orar dá sono à noite. Experimenta. Vai ter noite que você vai falar, Pai, o Senhor conhece o quê? Agora é só o espírito mesmo, porque o corpo, a alma já está longe dessas coisas. Verdade, irmão. Quando tem insônia, não toma remédio não. Ora, faz uma oração longa com Deus. Você vai ver. O diabo se irrita, manda logo sono. Aí você dorme, aproveita dele. Você quer dormir mesmo? Melhor dormir falando com o Pai. Não é verdade? É desse jeito. Deus manda, vai. O que Deus mandar você fazer, faça o melhor, de bom agrado. Sabe por quê? Porque tem um propósito para você. Eu tenho um louvor para você escutar essa manhã. Para você escutar e ouvir esse louvor. É lindo esse louvor. Lindo. Eu fiquei assim, meu Deus. Tem uns hinos que a gente precisa falar ao coração, cantar com o coração, não com a boca. E esse é um deles. Eu gostaria que você escutasse esse louvor e meditasse nesse. Se prepare. Palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. A gente já vai terminar em seguida. Mas vamos ouvir esse louvor, que ele é importantíssimo, ele é maravilhoso, ele é lindo. Lindo. Ela vai liberar já para você, para mim e para nós. Estão acesas. Alguém conhece? Não. Não conheço. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu dá para ouvir bem a voz? vou abrir pra dá para entender bem? você. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Lembra de Jesus disse, eis que estou à porta e bate? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. O encontro da noiva. Ora aí, vem, Senhor Jesus.
se prepara tanto para ter um contato com o Senhor. Parece que Jesus não veio na nossa vida. No meio da crise, no meio da necessidade de uma resposta, no meio de uma necessidade de uma palavra de Deus, a gente não tem força de abrir a Bíblia. As nossas orações são mais clamores, são mais acusações, posicionamentos que às vezes nos cobramos mais dos outros do que de nós mesmos. Aí eu sinto no meu coração, eu senti muito quando eu estava ouvindo esse louvor depois da ministração que eu vi. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Como é bom a gente olhar para a Bíblia e diz que eis que estou contigo todos os dias. Não importa se é na tristeza, não importa se é na alegria, não importa se você está em meio a uma multidão de lama, um charco de lama, sabe? É só gritar o nome de Jesus. É só gritar o nome de Jesus. Me faz por favor, dá uma olhadinha lá fora na porta. Eu vi alguém correndo de lá para cá, e para trás, da porta lá de fora. E tem carros ali, eu não sei. E aí eu vejo que Deus, na hora de mais angústia, a gente encontra uma voz lá dentro da gente que diz assim: eu te amo. Aonde quer que você esteja, com quem quer que você ande, por mais que eles dissem para você que você não tem um Deus, que você não tem ninguém que te guarde, ninguém que te ajude, seja certo, eu continuo sendo teu Deus. Sabe quando você espera tanto uma coisa e aquela coisa, quanto mais você espera, não acontece? Aí você começa a deixar para trás, você começa a trabalhar assim com um pouco de não, deixa, quem sabe um dia a gente volta, pega na estante e trabalha de novo. Aí Deus, sem mais, sem menos, da onde não pode sair nada, da onde não tem como, não dá para entender. Não dá para entender como Deus trabalha. O tempo de Deus é muito precioso. Aí quando você menos espera, acontece. Alguma coisa aparece, uma palavra aparece, uma frase é dita, um documento chega. Dá para entender. Deus é esse que sabe da gente tão profundamente. E eu fico assim, meu Deus, como é que pode? Eu tive sonhos essa semana, eu tenho tido sonhos, irmãos, e não são bons sonhos, sabe? Não são bons sonhos. Eu tenho uma sensibilidade muito terrível no mundo espiritual. Eu digo terrível porque eu não gosto. Quando eu saí de lá, eu não gosto. Eu gosto de ver as coisas de Deus, mas as coisas do mundo escuro eu não gosto de ver. E eu tenho visto, eu tenho levantado para o lado da cama e orado pelas pessoas. E pior que às vezes eu não conheço as pessoas. Quero dizer para você, o que eu quero dizer para você? Nós estamos entrando num sistema tão fechado. Se a gente não tiver agarrado nas vestes de Jesus, a gente vai sofrer muito. A gente vai passar por momentos difíceis. Vamos. Mas o que a gente nunca pode deixar de lembrar, que a gente tem um Deus que ama a gente, que Ele não vai te abandonar no meio da luta. Nem Jonas, fora do propósito de Deus, nem Jonas, na tristeza da profundidade
de um recuso, de um chamado de Deus. Nem Jonas no pecado, vamos dizer assim, porque a Bíblia diz que se você pode fazer o bem, nós falamos na quarta-feira, e não faz, você está pecando. Jonas podia muito bem pregar para os ninivitas, ele disse, não vou. E ele tentou se esconder de Deus, não se esconde. Mesmo numa condição como essa, quando ele abriu a boca e disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, na mesma hora, uma porta se fechou e uma porta se abriu. E o peixe foi direcionar Jonas na direção certa de Nínive. Você lembra quando Jesus pegaram a mulher em adultério? Mas tem uma coisa que eu não entendo nessa passagem. Ela, na Bíblia não diz que ela era casada, mas diz que o ato era de adultério. Você já leu que ele era casado na Bíblia? Você pode procurar lá. Então o ato de adultério era do homem. Exatamente. Exatamente. Então ela foi pega no ato. Mas e o homem? Não era para ser bonito? Porque a lei era para a mulher. O homem não era. Então, baseado nisso, é questão de pensamento, tá, irmão? É ler a Bíblia e tentar refletir a cena do problema. Aí, a Bíblia diz que Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Talvez ele perguntou, cadê o homem? Por que vocês não trouxeram um homem também? Eu não sei, não está escrito na Bíblia. Eu estou dizendo, tá? E à medida que Jesus ia escrevendo na areia, na terra, a população, o povo foi embora. Inclusive, ei, olha para mim. Os discípulos de Jesus também foram embora. Ó, todo mundo vazou. Sabe o que quer dizer isso? Todos nós temos pecados. Todos nós temos esconderijozinhos. Que Deus sabe. Deus sabe. Enquanto estiver nessa carne, nessa vida aqui, ó, que todo mundo quer desfrutar e achar que é uma maravilha, viveremos dialogando com o pecado, vamos dizer assim, tendo contatos, pensamentos, ouvidos, posições, julgamento. Irmãos, cuidado quando você julga alguém. Porque toda vez que você julga alguém, você está dizendo diante de Deus que você é superior a ela. Só julga quem é superior. Ou então, pelo menos, que não faz aquilo. Mas nunca se esqueça, que diante de Deus, pecado é pecado de qualquer jeito. Você rouba uma caneta, ou você rouba um teclado. O ato de roubar é o mesmo. Ninguém é ladrão porque rouba banco. Ou o que rouba galinha não é ladrão. É ladrão do mesmo jeito. Para Deus, pecado é pecado. Não tem tamanho, não tem... É pecado. Erro. Falta de algo. Errou. Aí Jesus, quando começou a escrever, os que eram doutores da lei, o que trouxeram, eles foram o primeiro a vazar. Ó. Os escribas, a multidão, ficou ninguém. Olha, era a multidão que seguia Jesus. Não ficou ninguém. É só ler lá. Ninguém. Aí Jesus vira para ela e fala assim, mulher, cadê os que te acusavam? Ela falou assim, desapareceram, foram embora. Olha a voz de Jesus. Nem eu te acuso. Viu? Jesus poderia acusar ela. Você que não comete adultério, eu que não cometo adultério, e dizer assim, ela condenada, tem que correr. Você não comete. Você está por cima da carne seca, né, nego? Mas pecado é pecado.
Não olhe para os outros, sabendo que os outros têm um problema, não acuse não. Olha para dentro de si. Lá dentro você vai achar uma coisinha que para Deus é a mesma coisa. É pecado. O que Jesus fez foi, olha, nem eu te acuso. Agora, ó, levanta, vaza e não faz mais. Ele diz, vai e não faz mais. É isso que eu tenho que dizer para você nessa manhã. Sabe? Tem tantos vais que a gente precisa fazer para melhorar na vida. Mas em todo ele tem Jesus no início, no meio e no final. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe nossos visitantes. Deus abençoe mesmo vocês. Tá? Eu olho para vocês assim, eu sinto filhos. Né? Porque vocês têm idade, tem meus filhos, claro. Talvez até neto, não sei a idade de vocês. Né? Mas, se a Camila fosse mãe cedo, né? Seria meus netos. Né? Minha filha está lá atrás, quer dizer. Então, que Deus possa abençoar muito. Que vocês sejam felizes do lado dos pais de vocês. Tá? E faça o pai de vocês feliz também. Porque eu sei que você é a filha, mas ele é parte da família. Não é verdade? Agora tudo é filho. Né? A Aline agora está com 5 filhos debaixo dela. Começando com o mais velho, que é o Carlos. O que dá mais dor de cabeça. Sempre o mais velho dá mais dor de cabeça, né, Carlos? Em casa é minha esposa, sou eu, né? Eu sou uma velha. Bom, eu, não falar que sou eu, não tem problema, né? Não posso falar, mas eu tenho mais trabalho. Né? Mas é assim, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos dar a Deus a nossa gratidão por essa manhã maravilhosa. Por essa palavra que eu tenho certeza que vai fazer um movimento no início, no meio da caminhada de vocês essa semana. Sabe? Assim como uma cliente de vocês, como as minhas clientes, que diz, ela vai lá, limpa lá aquele quarto para mim, que vocês quase não limpam, limpa hoje, a gente vai, limpa e faz o melhor. Assim Deus diz, vai, dá o teu melhor para o reino, vai e faz. Convide, busque, traga para a casa do Senhor, ajude mesmo, seja chato, porque aquele que é chato um dia vai se tornar um herói, porque a pessoa vai chegar à conclusão de dizer assim, se não fosse a insistência dele ou dela, eu estaria fora dos planos de Deus, porque eu dizia sempre não, mas um dia eu disse sim para eles, e aqui eu estou diante de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, te agradecemos pela tua palavra, porque ela diz que uma vez lançada, ela jamais volta vazia. Por mais que essa palavra não tenha dito ao coração de alguém hoje, mas ela não volta vazia. Ela vai chegar no momento certo. E tem uma coisa, nós iremos lembrar dela, porque ela já foi falada. O teu Espírito irá nos trazer à tona a tua palavra. Pai, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, dos nossos visitantes recém-chegados. Que o Senhor possa abençoar a vida deles. Que o Senhor possa ajudá-los nessa caminhada nova, nessa terra, onde eles não conseguem andar, nem conseguem falar. Mas aos poucos, eles vão criando uma normalidade. E daqui a pouco, eles vencerão, porque o Senhor é com eles. Abençoe o Carlos e a Aline, que estará orientando esses 2 jovens, cada vez para os caminhos certos. Seja com as nossas crianças que aqui estão começando uma nova semana, para uma semana de aula. Abençoe, tira toda a enfermidade da vida dos teus filhos, ajude esses pequenos e esses jovens a crescer na tua presença e no estudo do ser humano, na cultura, para que eles possam ser grandes pessoas, grandes homens e mulheres, na tua presença e na cultura humana. Pai, abençoe os pais, que nunca venha faltar a provisão na mesa dos teus filhos, a saúde, o teu espírito. Que a tua casa, meu Pai, seja adornada a cada dia de culto. Que possamos, meu Pai, nos sentir inconfortáveis com a falta de falarmos da tua palavra, de darmos fruto para o Senhor, através de conseguirmos almas para a tua casa. Nos incomode, nos mostre, ó Deus, prepara o coração das pessoas a qual nós iremos falar com elas, para que elas possam nos ouvir
do teu plano da salvação, ou retorno aos teus atos, meu Pai. Nos ajude, que o teu Espírito possa ir na frente da gente e fazer a obra no coração das pessoas, tirando o coração, meu Pai, de duro e colocar um coração de carne, um coração onde o teu Espírito habite na vida dessas pessoas. Nos ajude, meu Pai, aos dias de culto de quarta-feira, que possamos, meu Pai, administrar o nosso tempo. Nos ajude a administrar. Prepara os nossos trabalhos para a gente, para que possa sobrar trabalho, ou sobrar tempo para a gente vir à tua casa. O Senhor conhece a vida individual de cada uma dos teus filhos, de cada um dos teus filhos. Assim como o Senhor fez comigo, meu Pai, que faça com os meus irmãos também. Ajude a eles a ter tempo para estar na tua casa. Ou quando chegar o momento, meu Pai, do desânimo, do cansaço, o Senhor possa renovar a vida dos teus filhos. O Senhor possa renovar as forças dos teus filhos. É tão importante estar na tua casa os dias de culto, porque nós temos um encontro com o Senhor. Nós temos um encontro com a nossa força, meu Pai, espiritual, chamada Jesus, nosso Salvador. Nos ajude a preparar, meu Pai, as nossas vidas, atendendo a tua casa a cada dia de encontro. Muito obrigado por esse domingo. Abençoe a vida dos irmãos que estão viajando. Cuida deles no caminho, traga eles de volta. Abençoe a vida daqueles que estão enfermos. Ajude a eles, meu Pai, a se recuperar o melhor possível, meu Pai. Nos dê uma semana de vitória, mas acima de todos os níveis espirituais que possam ser refletidas na vida humana do dia a dia. Abençoe nossas vidas nessa semana. Nos leve em paz para casa. Nos dê um dia, meu Pai, abençoado na tua presença. E nos traga de volta na quarta-feira para mais um encontro com o Senhor. Oh Deus, nos ajude a ganhar alma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja que herdará o céu diz: amém. A Israel mandou um beijo para todo mundo, chegou do Brasil, está bem, está lá na Paraíba, pegando um solzinho na praia, mandou um beijo para a igreja, curtindo as férias dela. Amém? Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, um bom domingo e até daqui a pouco.